No episódio anterior, o poder avassalador do nosso garoto trouxe consequências inesperadas. De alguma forma, isso fez com que ele se tornasse o alvo de vários santos marciais. Mas isso realmente importava? Claro que não. Na verdade, era exatamente isso que ele queria. Agora, o torneio estava a todo vapor. Ele estava pronto para sair por aí e simplesmente destruir todo mundo. Acima do oceano, as águas se partem violentamente e alguém emerge das profundezas. Lucinha avança do fundo do mar carregando um enorme saco nas costas. Dentro dele, mais de 100 kg de cristais de energia. A abundância desses materiais raros nesse planeta era simplesmente absurda, até mesmo para ele. Ele olha o tempo e murmura: talvez seja a hora da fase 2. Ele estende as mãos e sua energia psíquica explode para fora e se expande por centenas de quilômetros. Desde que absorveu aqueles cristais, sua técnica de cultivo evoluiu absurdamente. Seu poder mental deu um salto gigantesco. Ele ainda não tinha certeza se já havia alcançado o 9º nível, mas não havia tempo para pensar nisso, porque naquele exato momento ele encontrou seu primeiro alvo do dia. Um sorriso surge em seu rosto e então ele desaparece. Enquanto isso, a facção de Tanjiro Kamado contava seus ganhos. Os números até pareciam bons, mas na prática eram decepcionantes. Mesmo seus melhores membros não conseguiam algumas centenas de gramas. No total, mal passava de 4 quilos. Ainda assim, ele estava satisfeito. Afinal, isso já era melhor do que ano passado. Cheios de confiança, começaram a planejar o próximo passo. Se ele saqueasse alguns grupos mais fracos, talvez conseguia passar da marca de 5 quilos. Mas então, uma voz surge atrás dele. Calma, casual e provocadora. E se alguém decidir roubar vocês? O grupo explodiu em risadas. A ideia parecia ridícula. Com a união deles e seu líder à frente, quem ousaria enfrentá-los? Mas então, eles percebem que aquela voz não era familiar. Todos viram a cabeça ao mesmo tempo. E lá estava ele. Um jovem, sozinho. Alguns o reconhecem. O garoto da Lupocio. A confusão vira descrença. Ele estava planejando enfrentar todos ali sozinho? O líder dá um passo à frente, cruzando os braços com um sorriso arrogante. Estala os dedos, relaxa os ombros e diz: você tem confiança o bastante, hein? O ar ao redor fica pesado. A tensão cresce. Os dois lado a lado se encaram em silêncio. Mas então, nosso garoto apenas ri. Só um pouquinho. E no instante seguinte, ele desaparece. Quando percebem, ele já está atrás do líder. O homem nem teve tempo de reagir. Uma dor absurda atravessa seu corpo. Suas roupas se rasgam com o impacto. E então, um barulho assustador acontece. E ele cai no chão, derrotado, com um único golpe. O silêncio toma conta. Ninguém entendeu o que aconteceu. Mas o líder deles acabou sendo derrotado instantaneamente. Wu olha para ele em choque. Aquele olhar, ela já tinha visto antes. Naquela noite, um arrepio percorreu sua espinha. Não pode ser, mas ela afasta seus pensamentos, se recusa a acreditar. Enquanto isso, nosso garoto pega os cristais e desaparece novamente. 10 minutos depois, uma enorme explosão de água cai do céu. Todos ficam encharcados. Quando olham para cima, ele está lá, flutuando no ar, com um saco nas costas, e ainda faz uma única exigência: entregue os cristais. O medo domina o grupo. O líder nem hesita, entrega tudo. Nosso garoto pesa o saco. Tinha cerca de 1 quilo ali. Ele assente satisfeito e deixa eles irem. Eles fogem imediatamente, agradecidos por estarem vivos, mas suas mentes ainda estão em choque. Pouco antes, eles viram um esquadrão inteiro de grão-mestres ser completamente destruído. Agora, no lugar, só restava uma cratera. Como se tudo tivesse sido apagado da existência. Naquele ponto, eles nem ligavam mais para o torneio, só queriam sair dali. Mas para ele, caçar inimigos um por um era lento demais, ineficante. Ele precisava de algo melhor. Então, uma ideia surge: por que ir atrás deles? Quando posso fazer todos virem até mim. Ele ergue a mão. Todos os cristais começam a flutuar, se juntando, se fundindo, até se tornarem um único cristal gigantesco. Mas ainda não era o suficiente. Com um estalar de dedos, uma onda de energia explode. Um sinal impossível de ignorar. Um farol, chamando todos. Um sorriso surge em seu rosto. Ele assobia, já ansioso pelo que está por vir. Enquanto isso, em outra parte da torre, uma tela gigante exibe a primeira fase. Alguns participantes ainda coletavam cristais. Outros já estavam lutando abertamente. Cumberland observa em silêncio, mas Fiona estava impaciente. Ela não tinha encontrado quem procurava. Troquei a imagem agora. A tela começa a alterar rapidamente, até que eles o encontram. Alguns no local riem, sabendo muito bem que Fiona não estava nem tentando esconder seu interesse no astro em ascensão da Lupocio. Mas havia um problema. Um tal de Cumberland. E passar por ele não seria fácil. Só que então, a expressão dele muda. Algo chamou sua atenção. Seu olhar se fixa no mapa. Algo estava errado. Porque todo o campo de batalha, os competidores já estavam se movendo para um único ponto. O radar confirma isso. E então, ele vê algo que jamais esqueceria. Mas talvez seja melhor voltarmos um pouco. Os santos marciais estavam reunidos, observando a tela
tela gigante, a atenção se volta para Tanjiro Kamado. Alguém aponta para um de seus discípulos, um lutador que ficou no top 10 no último torneio. Tanjiro Kamado acaricia a barba, satisfeito com os elogios. Enquanto isso, Lee Jong-woo observa a tela e se lembra dele. 10 anos atrás, naquela época, ele era um pouco mais fraco que Tang, mas seu talento e seus instintos eram simplesmente absurdos. Naquele momento, Tang talvez nem tivesse chance contra ele. Essa revelação pegou Wan completamente desprevenida. Tang era o principal discípulo da escola deles, um grão-mestre lendário, com quase 100 anos de experiência, um dos mais fortes que existem, e ainda assim, sua própria mãe acaba de afirmar que aquele discípulo de Tanjiro Kamado já havia o superado. Wan se inclina, incrédula. Isso é verdade mesmo, mãe? Sua mãe apenas assente e vai além. Ele não é só o favorito de Tanjiro Kamado. Eu não ficaria surpresa se ele alcançasse o 9º nível muito em breve. Na tela, os dois lados estavam prestes a se colidir, mas ela não estava otimista quanto ao nosso garoto. Na verdade, ela tinha certeza de uma coisa: ele estava prestes a sofrer uma derrota esmagadora. Afinal, enfrentar sozinho as forças esmagadoras de Ming e Tang não parecia a decisão mais inteligente. Pelo menos era o que ela pensava, até que Wan toca o ombro da mãe e aponta para a tela. No instante seguinte, aquele mesmo homem tão elogiado é derrotado. Em segundos, Wan, sem perder a oportunidade, pergunta: Ei mãe, não era ele o cara mais forte que Tang? O que ia alcançar o 9º nível? O clima fica estranho. Com um olhar sério, sua mãe admite: Eu me enganei, filha. Então completa: Ele não é apenas forte, ele está em outro nível. Os outros santos marciais trocam olhares. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. Um lutador de 8º nível com esse poder era algo quase impossível. E então, nosso garoto faz algo que faz todos pararem. Ele retira todos os cristais de energia que possui e os reúne, comprimindo, fundindo, até formar um único cristal gigante. A concentração de energia era absurda, impossível de ignorar. E não foram só os competidores que perceberam. Até Cumberland ficou intrigado. O que esse garoto está planejando? Não demorou muito para os santos marciais entenderem. Ele não estava ali apenas para vencer. Ele queria atrair todos. Talvez declarasse o único soberano daquele torneio. Do outro lado da sala, os olhos de Fiona se fixaram nele. Ela se vira para o pai e declara sem hesitar: Papai, é ele, o homem que eu estava esperando, o parceiro que eu sempre quis. E como nosso garoto esperava, os competidores começaram a chegar, todos atraídos por um enorme cristal de energia. Um deles questiona: Como você conseguiu tantos cristais? Enquanto isso, um sujeito meio descolado, quase um príncipe de outro mundo, que nunca treinou na vida, reconhece nosso garoto. É ele, o cara que chamou a atenção de Fiona. Um por um, eles cercam Lucian, seus olhos fixos no cristal gigante flutuando acima dele. Então percebem, aquilo não era coincidência. Eles foram atraídos de propósito. Nosso garoto analisa a multidão, identifica membros da escola transcendente, do exército e de várias outras facções. Mas então ele sorri. Perfeito, todos estão aqui. Um homem dá um passo à frente, confiante, arrogante, como se já estivesse vencido. Você tem coragem, mas se sabe o que é bom para você, entrega os cristais, em respeito à lei de Fiona, e talvez você saia daqui inteiro. Um silêncio absoluto toma conta de tudo. Nosso garoto apenas olha para ele, como se estivesse encarando um completo idiota. No meio da multidão, aquele Vegeta falsificado também começa a ficar impaciente, sem entender de onde vieram tantos cristais, mas vendo que nosso garoto está em desvantagem numérica, ele provoca: Já é tarde demais para se arrepender, garotinho. Até os militares estão numa situação, nem eles ousariam enfrentar tanta gente sozinhos. Então, por que ele parecia tão confiante? E então, sem aviso, nosso garoto ergue a mão. Uma explosão gigantesca de energia ecoa. O cristal gigante se despedaça. O céu se enche de fragmentos brilhantes. E então, um sorriso demoníaco surge em seu rosto. Venha, me desafiem, me derrotem, me matem, e todos os cristais serão seus. Essas palavras acendem a ganância de todos. Instantaneamente, dois lutadores avançam, mas não importa quem eram, porque nosso garoto nem se move. Sua energia psíquica sozinha os lança para longe, como se fossem insetos. Son Shang arregala os olhos. Aqueles dois eram do top 5 do último torneio e foram derrotados como nada. Um arrepio percorre seu corpo. Ele imediatamente ordena: recuem, mas já era tarde. Nosso garoto ergue a mão novamente. Uma energia aterradora se concentra e então ele golpeia o ar. Uma onda de choque se espalha pelo campo de batalha. Os atacantes
são lançados para trás. Alguns cospem sangue, outros desmaiam na hora. E isso era ele pegando leve. Dom Shangyi fica paralisado. Se não tivesse sido cauteloso, estaria no chão também. E então ele percebe, aquilo não era loucura, era um plano. Desde o começo, Tang se levanta com dificuldades, seu corpo tremendo, mal conseguia ficar de pé. Ele encara Dom Shangyi e diz: fuja, ele é forte demais. Nosso garoto solta uma leve risada e então libera sua energia novamente. O mar abaixo dele se agita violentamente e se ergue, formando uma gigantesca parede de água. Todos ficam em choque. Aquilo não era apenas impressionante, era algo que não os santos marciais fariam facilmente. Todos vocês, fujam, corram, grita Tang. Mas era tarde demais. Nosso garoto desaparece e reaparece atrás dele. Como um verdadeiro vilão, um sorriso frio surge em seu rosto. Ele se inclina e sussurra: já que vieram até aqui, que tal pagar um pedágio? Dom Shangyi tenta reagir, mas Tang toma uma decisão, reúne o resto de forças e grita: corra, eu vou tentar ganhar tempo. E então, a mão do nosso garoto pousa lentamente sobre a cabeça de Tang. E com um tom frio, ele pergunta: e quem foi que te deu essa confiança toda, hein? Eu vou acabar com você. Ou melhor, eu vou acabar com todos vocês.